Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho, anunciai. O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado, onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, sai daquela casa ou daquela cidade, e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, podemos hoje nos unir a toda a família beneditina, porque hoje celebramos a memória de São Bento Abade. São Bento, nascido no ano 480, não encontrando sua realização pessoal na filosofia e na retórica, retirou-se para as montanhas, levando uma vida ascética. Atraiu muitos discípulos com os quais organizou 12 pequenas comunidades monásticas. Em Monte Cassino, fundou um célebre mosteiro, onde escreveu sua famosa regra monástica com a máxima ora et labora, ou seja, oração e trabalho. Morreu no ano 547 e foi proclamado pelo Papa Paulo VI o padroeiro da Europa. Pensamos hoje a São Bento, que nós possamos viver com muita intensidade esse caminho de santidade, pelo qual Deus nos chama, nesta vida de oração e de trabalho e oração. É assim que nós nos tornamos santos, e foi assim que São Bento, ele, com a regra de São Bento, a regra beneditina, ele levou aquelas pessoas que estavam buscando esse desejo de uma vida mais santa. E quantas pessoas, quantos monges na vida beneditina se tornaram santos e santos mesmo. Que São Bento interceda por nós. Estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, que é justamente esse momento que Jesus agora envia os apóstolos. Ontem nós vimos a escolha dos apóstolos. Agora Jesus enviando eles. Estamos no versículo 7 até o versículo 15. E quando Jesus envia, ele dá as seguintes instruções que nós acabamos de ouvir. Aqui eu quero destacar, dentro desta evangelização,
o que Jesus fala. Ele diz: ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Sempre que eu leio essa passagem do Evangelho e eu medito, eu fico impressionado com essa instrução que Jesus dá para os apóstolos. A boa nova, que é Jesus Cristo, como nós vimos ontem, que nele, fora dele, ninguém pode se salvar, e todos os povos precisam se voltar para ele, as pessoas de outras religiões, as pessoas que não acreditam na existência de Deus, precisará voltar para ele. E se voltando para ele, vai encontrar a salvação que é eterna. É importante, meus irmãos, nós sempre trazermos isso na nossa vida. O tempo que nós passamos aqui na Terra, para alguns é um tempo curto e muito curto. Por exemplo, uma criança que está sendo formada no ventre de sua mãe, de repente, Deus a leva. Outros que nascem, outros na infância, e assim por diante. É uma vida curta. Para outros, uma vida longa. Pessoas que chegam aos 80, 90 anos, 100 anos ou mais. Mas esse tempo que, embora eu esteja dizendo, é curto para uns e longo para outros, na verdade tudo é curto. É curto. A nossa vida, ela é curta. Não vamos pensar que a nossa vida ela é longa. Aqui na Terra, não. Vida longa, vida eterna, só quando nós passarmos deste mundo para o outro. Então, ao passarmos deste mundo para o outro, nós iremos para a eternidade. A eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Os bons, a eternidade com Deus no céu. Os maus, a eternidade no inferno com Satanás. Uma proporciona felicidade eterna, a outra proporciona sofrimento eterno. E isso, meus irmãos, é a verdade. Quer você acredite ou não, quer você ache que não é bem assim, quer que você diga, não, Deus não vai nos condenar, não vai importar, não vai mudar nada. A nossa vida vai consistir nisso. Mas para que o homem se salve, ele precisará se deparar com essa grande verdade. A verdade é essa: só nos salvaremos por meio de Jesus Cristo. Não existe outro meio de salvação. Não existe. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não há outro meio pelo qual nós possamos nos salvar, se não for por meio de Jesus. Ninguém fique pensando que vai se salvar por meio de meditações, por meio da yoga, por meio de sabe lá o quê? Por outros meios, pelas falsas religiões. Ninguém vai se salvar. Só se salva por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o processo é o seguinte: a pessoa se encontra com Jesus,
aceita Ele como Deus, meu Senhor e meu Deus, se batiza, e aí vai fazer parte agora da igreja, da única igreja de nosso Senhor. Não existe várias igrejas, como eu já falei aqui para vocês, só existe uma igreja, que é a Igreja Católica. E nesse tempo em que nós fazemos parte dessa Igreja Católica, ali nós vamos nos santificando dia após dia, através dos sacramentos, primeiramente através da missa, do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós já fomos batizados e a entrada para esse caminho de salvação é através do batismo, porque através do batismo nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Através do batismo nós nos tornamos herdeiros do reino dos céus. Através do batismo é-nos proporcionado os meios para a nossa santificação, e aí entra os sacramentos, e aí nós vamos caminhando. Nesse tempo é que é o tempo de santificação. Através dessa santificação, tendo Jesus como Senhor, um dia nós teremos que partir desta vida. A nossa alma sairá e ela irá ao encontro de Deus para o ajuste de conta. Essa é a nossa vida. Nossa vida é breve, neste mundo é breve. E vai ser assim. Aí Jesus está dizendo, aqui no Evangelho, como eu acabei de ler, ali a partir do versículo 14, que os apóstolos agora vão pregar, lembrando que, como eu disse antes, esse anúncio do Evangelho aqui é o primeiro anúncio que aconteceu. Jesus primeiro mandou ao povo de Israel, depois vem o segundo envio, que é quando Jesus ressuscita, e aí ele volta para a casa do Pai e diz: agora vocês vão ter que ir por todo o mundo para pregar a boa nova. Essa boa nova, que é anunciada, ela não pode ser imposta, não pode acontecer através de imposição. Jesus diz: ide por todo mundo, pregai, ou seja, anunciai. Quem tiver o coração disposto para ouvir e mudar a sua rota, porque a pessoa estaria numa rota errada e agora entraria na rota certa, se salvará. Se a pessoa fechar o coração e não quiser saber, então ela vai assumir as responsabilidades e as consequências de tudo isso. Não é por meio de imposição. Ninguém pode ser obrigado a seguir Jesus. Mas se não quer também, assuma as consequências eternas. E a consequência eterna será a condenação ao inferno. E de lá nunca mais vai sair. Imagine uma pessoa numa prisão e a prisão lá é perpétua. Imagine essa prisão que é perpétua. Desculpe, eu me bati aqui, quase que eu me bati aqui numa cadeira. Essa prisão perpétua. Nesse mundo, uma prisão perpétua, imagina, a pessoa vai ficar lá, naquela prisão, até morrer. Mas ela sabe que um dia ela vai sair daquela prisão com a morte. A prisão da condenação eterna é diferente. Nunca mais vai sair de lá. Nunca mais. Porque a alma não morre. Você está entendendo? A alma, ela não morre. E depois, quando o nosso corpo, na ressurreição da carne, se unir à nossa alma,
Então ela vai se unir aonde nós estivermos, aonde a alma estiver. E de lá não vai sair. A única forma de nós entendermos isso eu acho que essa é uma das formas. Uma prisão aonde nunca mais a pessoa vai sair de lá. E nós temos toda a liberdade de irmos para um lugar aonde nós viveremos felizes para sempre. Lembramos quando aquelas histórias que se contava nas escolas, né? Porque hoje eu não sei nem se conta mais, porque hoje tudo é ideologia de gênero, pelo amor de Deus. Mas aquelas histórias que começavam assim, era uma vez. E no término sempre dizia assim, e viveram felizes para sempre. Então, era uma vez o padre José Augusto, era uma vez você. Diga o seu nome, que um dia foi concebido no seio da sua mãe, um dia nasceu e começou a caminhar. Conheceu Jesus e foi. E um dia passou desta vida para outra e viveu feliz para sempre. O céu será assim para os bons. Como pode ser o contrário? Deus me livre que isso aconteça comigo, mas como eu falei da outra forma, eu vou falar agora dessa daqui. Era uma vez o José Augusto, que foi concebido no seio de sua mãe. Ele nasceu, caminhou, não quis saber de Deus, levou a vida mundana, levou a vida errada. Um dia a alma dele saiu do corpo, ele morreu e ele foi para a prisão eterna. E ali viveu sofrendo para sempre. Ou nós viveremos felizes para sempre no céu, ou viveremos infelizes, sofrendo para sempre no inferno. A pregação do Evangelho, Jesus veio justamente para nos tirar deste caminho que nos leva para o sofrimento eterno, para nos levar para a felicidade eterna. Nós só iremos para a felicidade eterna se nós formos de Jesus e praticarmos os seus ensinamentos, os mandamentos, vivermos uma vida santa. Imagine uma pessoa que leva a vida toda e não quer saber dos sacramentos, vive aí é segunda união, vive no pecado, vive no roubo e depois quer ir para o céu? Não vai. Precisamos aderir a nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Jesus está dizendo. E veja, eu vou ler de novo esse versículo 14 e terminar com o versículo seguinte. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés. Aqui entra a liberdade, tá vendo? Não quis, sacode a poeira, vai embora. Aí Jesus continua, em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Imagine, meus irmãos, Sodoma e Gomorra. Vamos lá para o livro do Gênesis. Leia lá o capítulo 18 e 19 do livro do Gênesis e você vai ver o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Cidades que não queriam saber de Deus, viviam todo tipo de orgias, de prostituição. Essa questão do homossexualismo estava muito forte lá. Era homem tendo relação com homem, mulheres com mulheres. E quem sabe até outros tipos de orgias existentes. Tanto que quando aqueles dois anjos chegaram à cidade, o povo de Sodoma queria ter relação sexual com eles. Aí foi que Deus falou, então, falou para Ló, vai embora com a sua família, não olhem para trás. E aí caiu enxofre, caiu fogo, caiu tudo e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, porque eles não quiseram saber de Deus, porque eles viviam uma vida totalmente longe de Deus.
E, por sinal, a esposa de Ló acabou olhando para trás, virou uma estátua de sal. O olhar para trás significa tá querendo viver essa vida também? Nós devemos sempre olhar para frente. Aí Jesus está dizendo que as cidades de Sodoma e Gomorra, que passou por tudo isso, o sofrimento daqueles que não querem aceitar Jesus, essas cidades, o sofrimento vai ser muito maior do que Sodoma e Gomorra, é claro, porque Sodoma e Gomorra, o sofrimento que eles tiveram foi aqui nesse mundo. Mas Jesus está falando aqui daqueles que irão para a eternidade. E lá na eternidade o sofrimento vai ser muito maior daqueles que não aceitarem nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, como no início eu falei, celebramos a vida de São Bento. Aqui está dizendo até no início que São Bento, ele deixou todas as coisas que nesse mundo poderia elevá-lo, só humanamente, não para a eternidade. Ele deixou o mundo e foi se refugiar lá no deserto. Deixou, porque ele quis ser santo, ele atingiu a meta. Hoje, São Bento está no céu. Ele se santificou assim, vida de oração, vida de trabalho. Então, vida de oração aqui significa missa, todas essas coisas. Uma vida sacramental em Deus, penitência, jejum, tudo isso, e ele chegou ao céu. Meus irmãos e minhas irmãs, o que você está fazendo da tua vida? A palavra de Deus deve ter chegado a você. E o que você disse? Qual foi a resposta? Você está vivendo uma vida no mais ou menos? Não podemos viver uma vida no mais ou menos. Nós precisaremos ser fiéis a Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E vai ser lamentável, meus irmãos, aqueles que não souberam usar da sua liberdade. Poderia ter usado da sua liberdade para se salvar e não quis saber de Deus. Lamentável.